Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estarei aí com o sétimo ano ao longo desse nosso novo ano letivo, né, 2021. E vamos então trabalhar a língua portuguesa, tá? A gramática, né? Então, é um prazer estar de volta com vocês, tá bom? Vou sempre estar gravando essas videoaulas, né? Tirando suas dúvidas, complementando aí o seu estudo, tá? Trazendo exercícios também, atividades para você estar fazendo, ok? Acompanhe todos os slides que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Veja, né? Reveja quantas vezes for necessário, tá? Você, aluno, é o responsável, né? É o protagonista do seu aprendizado, tá bom? Então organiza aí o seu material de estudo, tenha sempre em mãos caderno, seu lápis, sua caneta, seu material, para a gente poder então começar, não é verdade? A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de continuar buscando o nosso conhecimento, não é? Então tá. Então não esquecem, professora Michele de português, tá legal? Vamos lá? Eu preparei um slide. Tem hora que eu vou aparecer para você, tem hora que você vai ouvir só minha voz, mas fique sempre atento à tela. Ali eu trago as explicações, você vai ver os exercícios acontecendo. Vai ter um momento em que eu vou falar para você, escreve aí. Anota isso, é importante, tá legal? E aí você vai organizando no seu tempo. Se você achar necessário, você pode pausar o vídeo, né? É uma videoaula. Então você pausa, você escreve, tá? Mas o importante é você acompanhar essa aula, tá bom? Não perca nada, nenhuma dica, tá certo? Vamos lá? Então, enquanto você prepara aí o seu material, eu vou preparar o nosso slide aqui também, tá? Então, vamos lá, vai preparando tudo aí para ficar bem organizadinho. Então, olha só, como eu falei, vai ter momentos que eu vou sair, tá vendo? Você vai só estar com a tela, tá? Então, vamos lá. Eu vou passando aqui, vamos para o nosso primeiro slide. Hoje a gente vai falar, como nós estamos na primeira semana, né, inicial aí, segunda semana, né, melhor dizendo. Nós vamos tratar sobre as classes gramaticais, tá? Na verdade, é uma revisão, né? Você, com certeza, já ouviu falar das classes gramaticais, lógico, né? Você já passou pelo sexto ano, né? Você agora está no sétimo ano, então você já ouviu falar sobre os substantivos, sobre os artigos, sobre os pronomes, correto? As preposições, as conjunções. Talvez você, ai, professora, é muita coisa, eu não lembro, então vou precisar fazer uma revisão. E esse é o objetivo. Nós estamos aqui com essa videoaula para revisar, tá? Então, a gente vai falar com calma sobre cada um deles, não se preocupa, e você vai fazendo as devidas anotações, tá certo? Então, assim, a classe gramatical, como está escrito aí em cima, ó, é cada um dos grupos pelos quais as palavras se organizam. Então, você já reparou, você já percebeu? Olha a sua volta aí, na sua casa mesmo. Aonde você está agora? Se você estiver no quarto, se você estiver na sala, onde você estiver. Observa que tudo ao seu redor tem um nome, recebe um nome, não é? Ó, tem mesa, cadeira, quadro. Vê se não tem. Ventilador, janela, parede. Observa. Tudo isso aí que recebe o nome são os substantivos. Então, todo ser, tudo que existe que recebe esse nome, recebe um nome, né, adequado a ele, próprio para ele, específico para ele, esse nome é um substantivo, tá? Você pode também observar os seus sentimentos. Eu sinto o quê? Saudade? Ó, saudade é um substantivo. Eu sinto medo? É um substantivo. Entendeu? Eu tenho amor? Amor
é um substantivo, né? Tem aqueles momentos que a gente tá chateado, com raiva. Entendeu? Então você começa a observar os seus sentimentos e eles também recebem nomes. São substantivos, tá? Vamos lá. Tô trazendo aí a sua memória, tô fazendo você pensar, né? E os verbos? Vamos pensar. Pense em coisas que você gosta de fazer, né? Isso aqui é uma iniciação, para a gente avivar a nossa memória, para a gente lembrar das classes gramaticais. Então, pensa aí naquilo que você gosta de fazer. Ah, professora, eu gosto de ver filme. Então, olha só, gostar é um verbo, entendeu? Ver é outro verbo, né? O que mais? O que você faz no seu dia a dia? Lembra das ações que você realiza ao longo do seu dia. Então, brincar, estudar, entendeu? Cantar. Ih, adoro cantar, fico cantando o dia inteiro. Então, cantar é uma ação, tá? Pensar. Poxa, eu penso muito. Pensar é uma ação, é verbo, tá? Dirigir, escovar, né? Pentear o cabelo, ó, pentear. Então, reparou? São verbos. Verbos significativos, nós vamos falar. Verbos que estão relacionados a uma ação, né? Tem aqueles verbos também que indicam o meu estado, minha forma, o meu modo. Por exemplo, estou feliz, estou alegre, estou triste, né? Vou ficar em casa, ficar, né? Então, reparou? Os verbos estão relacionados, geralmente, ao que você realiza, tá? Tô fazendo uma iniciação. Lembra disso, ok? E os adjetivos? Como é que a gente relembra? Como é que eu posso ler? Que são? Quais são os adjetivos? Quais palavras? Vamos lá. Olha, por exemplo, aí para quem está perto de você, de repente sua mãe, seu pai, sua tia, sua prima, seu primo. Quais são as características que você atribui, que você dá a essa pessoa, né? Ah, olha, eu acho minha mãe muito inteligente. Então, olha aí, inteligente. Ah, minha mãe é esperta, minha mãe é uma pessoa alegre, ela é bonita. Olha aí, quanto adjetivo a gente vai atribuindo, né, às pessoas. Meu vizinho. Ih, meu vizinho é ranzinza, né? Vive chateado. Então, reparou? Você vai observando e você vai qualificando, entendeu? São os adjetivos, né? Grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, ok? Tá? Deu para entender? Deu para relembrar? E você? Olha para você mesmo e pensa aí, quais características eu tenho? Quais são os meus adjetivos? Ah, porque quando a gente olha para o outro e atribui uma característica é mais fácil, né? E pra gente reconhecer que, ó, eu sou teimosa, né? Às vezes é difícil a gente reconhecer, né? São os nossos adjetivos, né? Sou alegre, sou simpática. Eu sou... Então, observa isso em você. Tenta falar aí 3 adjetivos seus, tá? Tanto os meninos como as meninas. Quero todo mundo aí, anotando no caderno. As minhas qualidades, as minhas características, os meus adjetivos, tá certo? A gente vai falar mais especificamente daqui a pouco sobre eles. Então, o que eu fiz, gente, aqui com vocês? Eu trouxe a lembrança de vocês, né, essas classes. Substantivo, verbo, adjetivo. São só essas 3? Não, claro que não. Nós vamos ver. As classes gramaticais são 10, né? São 10. Então, a gente vai ver cada uma delas. Nós vamos relembrar cada uma delas, tá? Então, vamos lá. Eu agora vou sair. Você não vai me ver mais, mas vai prestar atenção aqui. Nessa manchete que eu coloquei inclusive a foto desse personagem aí, dessa pessoa, dessa personalidade, né, melhor dizendo. Quem é esse artista, gente? Vocês conhecem, né, ó. Quem é o artista aí? Luan Santana, né, Luan Santana. E olha o que a manchete lá da revista estava falando, né.
trouxe pra gente com relação à vida artística dele. Ó, Luan Santana mira mercado musical de língua hispânica ao trocar de gravadora. Cantor, tem projeto de lançar canções em espanhol ao longo de 2021 para conquistar o mundo. Então ele quer se fazer mesmo conhecido, né, fora do Brasil, tá? E aí, gente, o que eu quero aqui? Que vocês percebam que cada palavra dessa aqui que compõe, tá vendo? Olha a setinha aí. Cada palavra dessa, ela se encaixa, ela se enquadra numa classe gramatical, tá? Então vamos lá. Só pra gente avivar aí e continuar relembrando, né, que a gente já vem falando. Por exemplo, o nome dele, Luan Santana. Ele é uma pessoa, recebe um nome, esse nome é um substantivo, legal? É um substantivo próprio, tá? Então, tudo que recebe um nome, né, se você parar para pensar, por exemplo, ó, se eu falo a palavra menino, menina, rapaz, moça, são substantivos, correto? Agora, se eu atribuo um nome a esses substantivos, aí é um substantivo próprio, né? Então, a escola é um substantivo, mas a escola tem um nome, então ela recebe um substantivo próprio. Você, garoto, garota, são substantivos, mas e o nome que esse garoto recebe, que essa garota recebe, também é um substantivo, só que é um substantivo próprio, tá? A professora, substantivo, professora, mas e o nome da professora? Michele, substantivo próprio. Legal? Deu para entender? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui de novo para não te atrapalhar. Aí nós temos aqui, ó, várias classes gramaticais nesse título aqui, tá? Nessa manchete aqui do jornal. E aqui ao lado do nome dele, repara, essa palavra aqui, mira. Luan Santana mira mercado. O que é mirar, gente? Pensa no alvo. Você está olhando para um alvo, né? Você está mirando, você está observando ali, você tem um foco, um objetivo a alcançar, correto? Então, esse mira aqui, reparou? Circulei aí de amarelinho, ó. Esse mira é um verbo, ok? É um verbo, que agora é uma ação. É algo que ele faz, tá? E aí, eu tenho ao lado desse verbo uma outra palavra, ó, mercado. 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 Existe mercado? Sim. É um substantivo? Sim. Recebeu o nome mercado, tá? Eu só não circulei de novo para não ficar tudo muito juntinho. A gente já falou aqui do substantivo. Mas ao lado desse mercado, tem uma palavra aqui que, ó, eu enquadrei ela aqui para chamar a sua atenção. Luan Santana mira mercado. É qualquer tipo de mercado, gente? Que mercado é esse que ele está mirando, que ele está com o foco dele, que ele está observando? É um mercado específico, né? É o mercado da música, é o mercado musical. Então, eu tenho aqui uma característica para esse mercado. Eu tenho aqui um adjetivo, ok? Deu para entender? Está qualificando, né, esse mercado aí, especificando, tá? E aí ele continua, né, Luan? Então, o que eu fiz aqui? Para você ver que cada palavra, ela tem uma classificação, ela cabe dentro de uma classificação gramatical. E a gente vai ver mais para frente que cada palavra aí, cada classe gramatical exerce uma função, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Ok? Então, se eu fosse continuar aqui, deixa eu voltar lá. Se eu fosse continuar aqui, ó, eu ia encontrar outras classes. Por exemplo, o D. O D é uma classe gramatical? Sim, né? O D é uma preposição, tá? É uma preposição, liga aí os elementos, as palavras, ok? Ó, ao é outra preposição, tá vendo? Ó, trocar é o verbo, né? Gravadora, substantivo. Então, é um exercício aí que você pode ir fazendo. Você pode anotar aí no seu caderno. Né? A professora começou classificando. Eu vou agora dar continuidade. Que tipo de língua ele quer? Ele está de olho nesse mercado. A língua o quê?
hispânica, também é adjetivo aqui, ó. É um tipo de língua, né? Ó, tá? Aqui, cantor. Tem projeto de lançar, tá vendo? Então, você pode ir fazendo esse exercício de classificação gramatical, tá? Mas, não se preocupa. Eu vou falar agora sobre as 10 classes gramaticais. E a primeira, e eu gostaria que você anotasse no seu caderninho, tá? Por quê? Porque agora a gente vai falar de cada uma delas, ok? E eu vou estar aqui para explicar a você. Então, a gente vai começar pelo substantivo. Como eu falei, o substantivo ele dá nome aos seres em geral, né? Menino, lápis, pássaro. Eu dei muitos exemplos já hoje, né? Falando aqui com você. Pedi para que você olhasse em volta aí, né? Ao seu redor, para que você identificasse. Lembra? Então, você pode colocar outros exemplos, tá? Aqui do lado. Então, escreve aí no seu caderno. As 10 classes gramaticais, tá? E aí você tem o substantivo, ok? Eu vou falando as outras, você vai acompanhando. Se você achar que, professora, não tá dando tempo, para o vídeo, escreve. Depois dá play de novo e você continua me ouvindo, tá? Então, vamos lá. Anotou o substantivo? Qual é a próxima classe agora que a gente vai abordar? O verbo. Aí eu também falei com vocês que o verbo indica o quê? Ação, né? Então ele indica ações, fenômenos naturais, estados, não é isso? Então, por exemplo, alguns verbos aí, ó. Sorrir é um verbo, né? Estar é outro verbo. Chover, que é um fenômeno da natureza, né? É uma ação da natureza, tá? E tem muitos outros, né? Se a gente for parar para pensar aí nos verbos, nossa, tem muitos verbos. Então, tudo aquilo que a gente está realizando, o falar é um verbo, escrever, pensar, lembrar, né? Nascer, morrer, são verbos, são ações, tá? Permanecer, continuar, ok? Brigar, não, né, gente? Brigar não, né? Mas a ação é um verbo, né? De brigar. Enfim, tá? Vai lembrando aí tem muitos verbos que a gente pode estar colocando aí ao lado como exemplo. Chorar é outro verbo, né? Estudar, não sei se já falei, tá? Dirigir, correr, caminhar. Olha aí, quantos verbos. Você lembrou de alguns? Escreve aí do lado também, tá bom? Então, vamos lá. Falamos sobre os verbos. Vamos falar agora sobre os adjetivos? Também pedi que você escrevesse, não foi? 3 adjetivos? 3 características suas? Será que você conseguiu? Espero que sim. Então, olha só. O adjetivo, ele atribui essas características, né? Belo, bonito, lindo, engraçado, inteligente, saudável. Viu? Você pode, né, pensar em várias características, né? Rabugento, enfim, né? Esperto, sagaz, inteligente, tá bom? E aí você vai também colocando as suas características aí como exemplo de adjetivos, tá? Vamos então relembrar agora uma outra classe gramatical. E essa aqui, quero que você preste atenção. Os pronomes. Vamos lá. Os pronomes, qual é a função deles? Os pronomes, eles substituem o nome. Substitui, por exemplo, o substantivo, né? Eu posso falar assim, ó, a menina chegou. Menina é substantivo. Pensa comigo. E eu posso falar, ela chegou. Então, eu não substituí menina por ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Entendeu? São pronomes que direcionam a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrou? Pronomes pessoais do caso reto. São só esses? Não, né? Pronomes podem indicar posse,
demonstração. Então, ó, pronomes possessivos, meu, minha. Quando eu digo que algo me pertence, que é meu, sabe? Por exemplo, eu pego aqui meu celular. O celular é meu, meu. Então, meu, né? O caderno é meu, a bolsa é minha, tá? A escola é nossa, nossa. Então, são palavrinhas que vão identificando o quê? Posse, pertencimento. Deu pra entender? Então, tá. Então, vamos lá. Pronomes demonstrativos também, né? São aqueles que acabam indicando aquele, aquela, isto, esse, essa. Lembrou desses pronomes? Tá? Sempre se referindo, né, a um substantivo, a alguém, enfim, tá? Pronomes oblíquos, né? Pronomes oblíquos vão funcionar como complemento do verbo. A gente vai ver também isso tudo com calma. Eu só tô dando os nomes e trazendo a sua lembrança que cada palavra possui uma classificação, ok? Então, a gente está aqui relembrando juntos, né? Ok? Então, vamos lá. Então, falamos aqui nessa primeira parte de substantivo, de verbo, de adjetivo e de pronome. Anota isso aí no seu caderno, tá bom? Ok? Eu vou passar para o nosso próximo slide aqui. Ainda tem aqui embaixo, ó, o artigo. Anota aí. Quais são os artigos? O, a, os, as, uma, uns e umas. Lembra dos artigos definidos e os artigos indefinidos? Então, a função do artigo qual é, gente? O artigo, se você parar para pensar, ele sempre vem quando você inicia uma frase, cria uma frase. Geralmente a pessoa vai criar uma frase fala assim: a escola é boa, o carro é novo, a casa é grande. Olha só, a casa, o carro, a escola. Isso é sinal de que o artigo acompanha o substantivo, ele está ali ao lado do substantivo, ok? Tá? Então ele pode determinar o substantivo, como ele pode ser um artigo que vai especificar, né? Que vai ou especificar ou generalizar, tá? O substantivo. Então a gente tem aí os artigos, você também pode e deve anotar, olha aqui, ó, o, as, um. Tem o a também, tá? Tem umas, né? A gente colocou aqui alguns, só para que vocês possam relembrar, tá bom? Tá? Você pode até escrever como exemplo aqui embaixo, ó, não frases, mas colocar o artigo junto da palavra, por exemplo, o sapato, a bolsa, o carro, a menina, né? O professor, uma escola, uma loja. Reparou? Então você tem o artigo ao lado do substantivo, tá certo? Então vamos lá. Nosso próximo slide. Tem bastante coisa aqui pra gente ver. Numeral. Numeral, professora? Numeral também é classe gramatical? Talvez você esteja aí se indagando, né? Sim, gente, o numeral. O numeral ele aparece também nas frases, né? Se de repente você fala assim: 2 professores hoje faltaram na escola. Quantos professores faltaram? 2, então você quantificou, né? Você percebeu, você contou ali que 2. 2 é numeral, faz parte de uma frase, tá? Então, olha aí. O numeral também é uma classe gramatical, serve para contar, para indicar quantidade, ordem numa posição, né? Os numerais podem ser multiplicativos, fracionários, cardinais, ordinais, tá? O importante é você lembrar também que o numeral faz parte da classe gramatical, beleza? Então vamos lá. Preposição. A preposição ela é muito importante, a gente vai trabalhar muito a preposição nesse início aí de ano, né? Por quê, gente? A preposição, ela faz a ligação entre as palavras ou orações. E geralmente ela faz ligação entre palavras trazendo um novo sentido. Quer ver um exemplo? Se eu digo para você café, só a palavra café, e peço para você, imagina o café. Qual é a imagem que você tem? Qual é o desenho que você tem na sua mente? Alguns vão falar do pó de café, alguns vão falar do café preto, né? Enfim. E se eu digo agora café com leite? É a mesma imagem da primeira? Do café sozinho, puro? Não. Mudou completamente essa imagem. Reparou? Então, o D, o café com leite, né? O com
essa preposição aí com, ela traz um novo sentido quando ela liga essas palavras. Quando eu digo, por exemplo, o pé, você vai lembrar de seu pé, né? O órgão aí do corpo humano, o pé. Agora, se eu digo pé de moleque, eu tenho certeza que você lembrou do doce. Gostoso, né? Pé de moleque. É isso, gente. Então, traz um novo sentido quando eu atribuo ali uma preposição. Tá legal? E a gente vai estudar essas preposições, tá? Porque são algumas palavrinhas, aliás, muitas palavrinhas que vão servir aí de ligação, tá? A conjunção, ela tem uma função mais específica. São também palavrinhas que vão servir para ligar, mas as conjunções vão unir, vão ligar as orações, tá? Você também pode encontrar algumas conjunções que vão unir alguns elementos que compõem essas orações. Como, por exemplo, quando a gente diz assim, ó, pai e mãe foram ao mercado, entendeu? Esse e tá ligando quem? Os dois elementos, pai e mãe, né? Agora, se eu digo, comprei frutas, verduras e biscoito. Ó, o e agora também tá ligando que elementos, né? O comprar frutas, legumes e os biscoitos, entendeu? E quando eu digo que ele liga orações, ele une as orações, é porque eu tenho... Vamos lembrar? O que é uma oração? É uma frase que tem verbo, correto? Para ser oração tem que ter verbo. Então, ele vai ligar os verbos, tá? Acordei cedo, corri e fui trabalhar. Então, olha só. Viu? Eu falei de ações antes, né? Acordar, correr e trabalhar. Entendeu? O que está ligando essas orações, esses verbos? O e, tá bom? Então, isso é conjunção, que a gente também vai ver aí, passo a passo, cada uma delas, tá? Estamos falando aqui das classes gramaticais. Lembra que eu falei? São 10, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Interjeição. Exprime os nossos sentimentos. Se alguém pisa no seu pé, ai, você sente uma dor, né? Esse ai aí é uma interjeição, né? Ei, psiu, ó. Então, tudo aquilo que você exprime sentimento é interjeição, tá? Ok? Olha eles aí. Advérbio. Os advérbios, gente, indicam as circunstâncias, né? Circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, tá? Então, a gente tem aí vários advérbios que a gente também vai trabalhar, ok? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, olha só, o que eu trouxe aqui agora? Eu peguei algumas frases, tá? De uma história. Eu trouxe o conceito e eu quero que você pense aí comigo. Isso aqui já é um exercício, tá? Eu vou dar um tempinho para você responder. Então, olha só. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um burrinho e um gato. Palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Podem ser flexionados em gênero masculino e feminino, singular e plural, diminutivo, normal ou aumentativo. Responde aí para mim. Eu estou falando de que classe gramatical? Respondeu certo? São os substantivos, ok? Muito bem. E aí, quando eu peço para você retirar os substantivos daqui de cima, ó, escreve aí no seu caderno. Quais são os substantivos que eu tenho aqui? Viu só? Herança, filhos, sítio, burrinho, gato. Viu? Tudo aqui, ó, são substantivos, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Mais um. Deixa eu passar aqui, ó. O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos. Então, veja, antecede, está acompanhando o substantivo. Vamos lá. São os artigos. No caso aqui, nós temos o, né, acompanhando ali, ó, gato, né? Nós temos as acompanhando orelhas, tá vendo?
e nós temos um acompanhando assunto, tá bom? Deu para entender? Muito bem. Deixa então passar aqui o próximo pra gente. Ó, o jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Palavras que caracterizam o substantivo. Caracterizam o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Que classe gramatical é essa que caracteriza um substantivo? São os... Respondeu? Adjetivos. Tá? Certinho? E quais são os adjetivos que a gente encontra aqui? Inteligente e astuto. Muito bem. Vamos para a próxima. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa. Palavras que indicam principalmente uma ação. Pode indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Fácil, né, gente? São os... Ó lá em cima, tá até grifando, ó. Dirigiu, sabia, viviam. São os verbos, não é isso? Muito bem. Quais são, então, esses verbos? Dirigiu, sabia e viviam, tá? Ok? Vamos lá. Meu caro Marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Palavras invariáveis que ligam dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro, não sendo flexionados em gênero e número. Professora, essa tá mais difícil. Que classe gramatical é essa? Lembra que eu falei que ela liga? Olha aqui, ó. Palavras que ligam dois termos. Tá vendo? Ligam dois termos. Fique atento na hora da leitura, tá? São as preposições. Nós temos aí o por. Olha o por aqui. Tá bom? E aqui embaixo eu coloquei as preposições essenciais e as acidentais, tá? Vou sair daqui para você poder ver com direitinho aí, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. O que você faz agora? Dá uma pausa aí no seu vídeo para você copiar, para você ter isso anotado no seu caderno, porque isso é muito importante. Você precisa reconhecer essas preposições, tá legal? Então anota isso aí para ir se familiarizando, tá? Não fica só ouvindo eu falar, faça a atividade para que você também adquira a prática, tá certo? Então vamos lá. Logo a princesa se apaixonou pelo jovem e, repara o E aqui, ó, elemento tá até em vermelho, e o rei convidou-o a subir na carruagem. Eu até perguntei aqui quais são os verbos, que era para você reconhecer quais são os verbos que eu tenho aqui nessa composição, tá? E aí, o ideal é que você reconheça que os verbos, ó, apaixonou, convidou, tá vendo? Subir, tá? Por que eu pedi para você reconhecer os verbos? Porque lembra que eu falei que esse elemento E, ele vai ligar as orações? Então, se ele liga as orações, eu tenho aqui as conjunções. Tá legal? Muito bem. Socorro, socorro, ajudem o Marquês de Saco-Botas. Ele está se afogando no rio. Ajudem! Palavras que exprimem o que, gente? Emoções, sentimentos, sensações, né? Então, nós temos aqui as interjeições, né? Eu aqui coloquei, ó, socorro, socorro. Ele podia falar, ai, né? Meu Deus, tá? Como eu botei aqui outros exemplos, tá certo? Beleza, então vamos lá. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas. Então, repare, ele deixou um sítio, um burrinho, um gato. Cuidado para você não confundir com o artigo indefinido, né? Aqui são os numerais. E aí vai depender do contexto. Você tem que ler o contexto para entender e identificar se, nesse caso, o que ele está deixando aqui significa quantidade, está se referindo a coisas que ele deixou, né? Ou artigo acompanhando o substantivo, tá? Vamos lá. Tá terminando.
O dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito que ela, assim que o viu, dele se enamorou. O rei também ficou encantado e murmurou: eu era exatamente assim nos meus tempos de moço. Gente, ela, eu, essas palavras são os pronomes, porque substituem ou acompanham os substantivos, tá? Então, como resposta, temos aí ela e eu, ok? Aqui nós temos, repara que o muito tá de vermelho, ó. Este último ficou muito descontente. Ele só ficou descontente? Não, ele ficou muito, né? Houve um acréscimo aí de uma intensificou aí, não é isso? Então essas palavras que modificam o verbo, pode modificar tanto o verbo, o adjetivo, ou até o próprio advérbio, são justamente os advérbios, aqueles que indicam circunstâncias, né? Tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, tá certo? Essas frases todas foram retiradas da fábula O Gato de Botas, tá? Se você tiver interesse em conhecer a história, no Google você encontra fácil, só colocar lá Conto O Gato de Botas. Tá legal, gente? Bom, e finalizando, eu trouxe aqui, ó, pra gente fechar, né? 4 curiosidades sobre gibis no Brasil. Em 30 de janeiro é comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Eu peguei lá um título, que estava na revista, né? Pra gente classificar gramaticalmente, tá? Pausa o vídeo agora. E aí escreve a oração. E tenta você fazer a classificação. Depois que você fizer a classificação, aperta o play e vê comigo aí se você conseguiu classificar corretamente, tá? Eu vou fazer isso agora. Então vamos lá. 4. Qual é a classificação de 4? Peraí, deixa eu voltar aqui. 4 é um numeral, né? Se você botou numeral, muito bem. Curiosidades. Substantivo, tá? As curiosidades é substantivo. Agora, quando alguém é curioso, é adjetivo, tá bom? Então, perceba também a utilização da palavra, tá? Sobre é preposição, ok? E gibis? Substantivo, né? São aquelas revistinhas, recebem aí esse nome de gibis. E no, gente? No, preposição. Houve aí, né, a combinação de em mais o, tá? E aí, preposição. E Brasil é um substantivo também, só que próprio, né? O nome do nosso país, ok? É isso que eu quero que você faça, tá bom? Gente, então é isso. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim, tá? Tem que praticar. Não se preocupa que nós teremos uma outra aula, aliás, muitas outras aulas, né? E a gente vai falar muito mais ainda sobre as classes gramaticais, cada uma aí no seu tempo. Então vai dar para você exercitar bastante, para você entender, tá bom? E praticar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, tá legal? Então fica com Deus. Sempre vou deixar aqui uma frase no final para você refletir. Estudar é abrir um caminho para um futuro próspero. Então olha como é legal, né? A gente adquire conhecimento, o saber faz parte da nossa vida e ninguém pode tomar, tá? Próspero de alegria, próspero de qualidade de vida, próspero de conhecimento, não é isso? Próspero de oportunidades. Então, estude, tá legal? E a gente se vê, tá? Numa próxima videoaula. Fica com Deus. Tchau, tchau.